A Renamo submeteu hoje à Assembleia da República o anteprojeto de criação de regiões autónomas. A proposta deu entrada com o nome de Projeto das Autarquias Provinciais e será discutida na primeira sessão ordinária da Assembleia da República, que arranca no dia 31 de março. O anteprojeto foi submetido horas antes do início da primeira sessão ordinária da Comissão Permanente, que reuniu-se esta segunda-feira para analisar a agenda da primeira sessão ordinária da 8ª Legislatura da Assembleia da República. A informação foi avançada no final do encontro pelo porta-voz da Comissão Permanente. O projeto foi apresentado pela bancada da Renamo, já foi submetido e consta da lista das 25 matérias, de rol de matérias que vamos debater nesta sessão. Na agenda de trabalho da primeira sessão consta ainda a discussão do Plano Econômico e Social, bem como a proposta de lei de apartidarização das instituições do Estado, submetida pelo MDM. Consta, portanto, do programa quinquenal do Governo, do Plano Econômico e Social para 2015 e do seu orçamento, e depois por aí fora de um conjunto de rol de matérias que vão, portanto, ser debatidas nesta sessão e que dependerá, portanto, do trabalho que será realizado pelas comissões especializadas na apresentação dos pareceres de cada uma daquelas matérias que foram alistadas. Portanto, do rol de matérias, da apresentação do projeto de lei de apartidarização das instituições do Estado, que foi apresentado pela bancada parlamentar do MDM. O nome da proposta de lei submetida pela Renamo ao Parlamento mudou de regiões autónomas para Projeto de Criação de Autarquias Provinciais. Entretanto, algumas vozes dentro do partido dizem que o anteprojeto da Renamo não vai passar na Assembleia da República. A deputada pela Frelimo, Antônia Schir, diz mesmo que ninguém vai aprovar o anteprojeto das regiões autónomas. A posição é secundada pelo primeiro secretário da Frelimo na cidade da Beira. Numa reunião de base dos camaradas que decorreu neste domingo na cidade da Beira, que visava fortalecer as células, que contou com a presença da deputada da Assembleia da República pela bancada da Frelimo, Antônia Schir, os camaradas deixaram ficar claro que o anteprojeto da Renamo sobre as regiões autónomas não será aprovado. Primeiro foi a deputada que indicou claramente que não aprovará o documento e depois foi secundada pelo primeiro secretário da cidade da Beira. Unidade nacional, oiê! Abaixa a divisão do país. Abaixa regiões autónomas. Regiões autónomas não existem, nem ninguém vai aprovar isto. Eu sou deputada da Assembleia da República. Não vou de mundo aprovar regiões autónomas. Portanto, isso está abaixo mesmo. Para nós, na Frelimo, região não existe. Por isso o nome das regiões está a sair fora da zona da Frelimo. A Frelimo não tem regiões, a Frelimo tem Moçambique. Moçambicano é mesmo, não é? Por que regiões? Por que regiões? Para nós regiões não existem. Queremos um desenvolvimento harmonioso, pessoas interlaçadas. Afonso Dhlakama diz que se a Frelimo chumbar a proposta depositada no Parlamento, vai governar a força as províncias onde teve maior número de votos. Uma ameaça lançada esta tarde em Chimoio, onde Afonso Dhlakama fez uma paragem para cumprimentar a população. Tudo já está bem. Se a Frelimo tentar brincar de morar lá na Assembleia, vamos deixar e vamos governar à vontade, à força, porque temos capacidade, a maioria da população está conosco. Estamos a ouvir bem? Sim. A Frelimo é que precisa de ajuda da Renamo, do Dhlakama. A Renamo e o Dhlakama não precisam da Frelimo. Estamos a ouvir bem? Sim. Afonso Dhlakama falava numa curta paragem na cidade de Chimoio para saudação a membros e simpatizantes do partido, onde prometeu regressar a Manica depois de trabalhar em Tete. Vou chegar aqui na segunda-feira próxima para trabalharmos aqui em Chimoio, distrito de Manica, posto administrativo de Dombe, da Cata,
Mussirize Sede, Machazi, tá bem? E Barro. Desta vez vamos abranger também os distritos, porque sempre quando chegássemos fazíamos o comício de Chimoio. De Gorongosa a Tete são cerca de 500 quilômetros, um percurso em que, à semelhança do périplo pelo norte, o presidente da Renamo faz acompanhado de quadros do seu partido e, no que a segurança diz respeito, conta com seus elementos e também da PRM. E a Noite Informativa continua a analisar aquilo que são os temas que marcam a atualidade. E para esta edição recebemos dois convidados, o Dr. Eduardo Stoy, que é docente da UEM. Boa noite, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E o Dr. Imtiaz Valá, que também é docente da USTM. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. A Renamo submeteu hoje ao Parlamento o anteprojeto de lei daquilo que até pouco tempo atrás era conhecido por regiões autónomas. Na sua formulação final, o projeto é agora designado autarquias provinciais. Dr. Eduardo, depois das várias metamorfoses que o projeto já teve, surpreende ou não esta nova formulação? Muito obrigado pelo convite e aproveito a oportunidade também para cumprimentar os telespectadores da STV, dizer que nós estamos no domínio da política. E na política os atores utilizam todos os recursos ao seu dispor para fazer valer aquilo que é a sua vontade, a sua visão sobre os acontecimentos e podem mudar de estratégia, podem mudar de enquadramento dos seus posicionamentos em função das circunstâncias. Nós acompanhamos o debate muito recentemente sobre regiões autónomas, os posicionamentos vários e finalmente a proposta que foi colocada na comunicação social sobre a possibilidade de criação de autarquias de uma categoria superior a das cidades, das vilas e das povoações que existem, no sentido de abarcar províncias, e é muito lógico que a Renamo tenha enveredado por essa via, porque viu ali uma janela de oportunidade para alterar aquilo que eram regiões autónomas que não está previsto na Constituição, para uma coisa que aparentemente até pode estar prevista na Constituição. Mas isso compete à Assembleia da República deliberar sobre isso e chegar a uma conclusão. Em política é assim, e a sede para discussão disso é mesmo a Assembleia da República. Dr. Valá, qual é a sua percepção? Sim, a percepção que eu tenho, primeiro é importante perceber que a Renamo iniciou com o governo de gestão, depois entrou para as regiões autónomas, agora estamos com províncias, estamos com autarquias provinciais. Tudo isso encaixa-se dentro de uma estratégia, em que ele tem um objetivo final, que é a conquista do exercício do poder político. Mas se formos olhar todos os caminhos que a Renamo tem tentado enceitar, percorrer para exercer esse poder político, estão fora daquilo que é o quadro constitucional vigente no país, que é a realização de eleições e o vencedor, de acordo com a percentagem 50+1, ser reconhecido e indigitado. Então, o que nós estamos a assistir é meramente um comportamento de políticos, estratégia que o objetivo central é o exercício do poder político. Okay. Dr. Eduardo, este projeto vai ao Parlamento numa altura em que há um extremismo de posições sobre a matéria em causa. A Frelimo mostra-se contra a sua aprovação, como nós acompanhamos na reportagem, e Afonso Dhlakama diz claramente que não espera outra coisa senão a aprovação do anteprojeto. Qual é o impacto político que este projeto nos reserva, tendo em conta estes dois posicionamentos? Bom, vamos lá separar as coisas. Primeiro, em relação a Afonso Dhlakama. Eu penso que Afonso Dhlakama faz comícios, interage com populações e há 15 anos atrás, em 2000 concretamente, eu vi o Afonso Dhlakama a fazer comícios como os que está a fazer neste momento.
a interagir com as populações do mesmo modo como está a fazer agora. Com esses discursos ameaçadores, como tem feito? Pior ainda, em 2000 até houve violência, houve um chamamento à desobediência civil. Nós sabemos que houveram pessoas que perderam vida em Montepuez, pessoas que perderam vida em Angoche, em Aiube concretamente, etc. Portanto, isto não é novo. E nós vimos como se desenrolaram os acontecimentos em 2000. A pergunta é, por que estas coisas acontecem? Sim. E a resposta tentativa é dizer que existem segmentos da população que estão insatisfeitas, estão frustradas, estão descontentes com o status quo. E manifestam o seu descontentamento de várias maneiras. Afonso Dhlakama e a Renamo oferecem uma plataforma que esse segmento populacional tem para poder manifestar o seu descontentamento com as instituições vigentes, as instituições políticas vigentes. Portanto, Afonso Dhlakama em si não é o problema, a Renamo em si não é o problema. Eles representam uma plataforma que é usada por esse segmento da população para manifestar o seu desacordo, o seu descontentamento com as instituições políticas existentes. Se a Renamo não é o problema, nem Afonso Dhlakama, estamos a dizer que quem é o problema? É a plataforma? O ponto é o seguinte, é fundamental que a elite política, estou a dizer, os que estão a governar, o partido está a governar, os que estão na oposição, é fundamental que todos esses concordem sobre a regra do jogo do processo democrático que governa o nosso país. É fundamental que esta elite política concorde sobre o funcionamento das instituições políticas existentes do país. Por quê? Porque se essa concordância existe, então o descontentamento, a frustração, a insatisfação que eventualmente exista em determinados segmentos da população encontrará caminhos normais, naturais, para ser expresso. Mas se não há concordância sobre as instituições, as pessoas não concordam sobre essas instituições, não concordam sobre a regra do jogo, como é que as pessoas vão expressar o seu descontentamento, a sua frustração? Então, Dhlakama e a Renamo oferecem a plataforma para que essas pessoas... Imagina se o Dhlakama não existisse, ou a Renamo não existisse. Não quer dizer que o descontentamento deixaria de existir. A insatisfação, a frustração continuariam. Mas talvez no lugar desta plataforma teríamos várias pequenas plataformas para a manifestação deste descontentamento. Eu penso que Dhlakama e a Renamo oferecem uma plataforma que unifica todos esses focos de descontentamento e frustração que existem no país. Temos que reconhecer isso. Isso é um facto. Doutor Valá, qual é o impacto político que poderemos ter, tendo em conta estes dois posicionamentos? Um, que a Frelimo diz que não vai aprovar este projeto, e o outro, que a Renamo diz que vai governar à força. Sim, é importante nós percebermos que houve um encontro entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo, em que chegou-se ao consenso que a proposta do anteprojeto tem que ser submetido para a Assembleia da República, das autarquias provinciais. É um caminho legal, constitucional, e formos a reparar, há 2 semanas atrás, eu faço a ligação desses dois acontecimentos consecutivos. Houve a abertura do ano judicial, em que todos os órgãos da administração da justiça e o Presidente da República, como o Executivo, deixaram claro a separação dos poderes. E se deixou-se claro que a separação dos poderes contribui para a consolidação da democracia. Então, eu penso que a Renamo terá que se conformar com todo este aparato constitucional que rodeia o país e deixar que o seu projeto siga esses caminhos constitucionais. E outro aspecto que é importante trazermos aqui a debate. A questão agora temos autarquias provinciais. Não é meramente jurídico. Se formos ver a questão da aprovação ou não aprovação, todo o processo que vai seguir-se da sua apreciação é sociológico, antropológico, econômico que está subjacente a este documento. E tem que ser observado. Não podemos pensar que simplesmente é um documento de cariz jurídico, vai à Assembleia da República, tem uma chancela e pronto, temos aqui nova organização político-administrativa do país e temos aqui novos órgãos públicos. Eu penso que há esses aspectos que
a própria Renamo também tem que reconhecer que este documento, tal como reconheceu no diálogo, Presidente, que o documento tem que seguir os caminhos constitucionais, ir para a Assembleia da República, o local certo, também tem que reconhecer que há essas partes que vão surgir na própria avaliação. Quer dizer que a sua materialização não é assim tão fácil como se pensa? Não é com esses automatismos que a Renamo... o seu líder tem transmitido para as populações e decorrente das situações, das carências sociais, econômicas, que é uma realidade que existe na sociedade. Então, quando a gente transmite sempre este tipo de mensagem de tudo na base do facilitismo, um ser humano indefeso, no meio de tanta adversidade, abraça logo esta força, esta mensagem de que não, tudo vai ser fácil. Estamos reparando, vimos aqui na peça, como é que ele tem pregado a sua proposta de autarquias provinciais pelos distritos, pelas províncias onde circula. É como se aquilo fosse uma panaceia em relação aos vários problemas que apoquentam aos nossos concidadãos que estão nessas regiões e nessas situações. Doutor Eduardo, vou voltar a uma questão que acabou aqui de mencionar. Disse que na primeira vez que a Renamo faz este tipo de ameaças, também foi em 2000, e que levou a mortes. Olhando para aquilo que é o seu discurso hoje e todas as promessas que a Renamo já vem fazendo ao longo dos anos, nós estamos aqui diante de algo pior do que aconteceu em 2000? Não, eu penso que não. Eu penso que o encontro que o Presidente da República teve com o líder da Renamo já deu frutos. O primeiro fruto, quanto a mim, foi a decisão do contingente dos deputados da Renamo na Assembleia da República de tomarem posse. Sim. O segundo fruto foi dos membros eleitos para as Assembleias Provinciais que também tomaram posse. Portanto, os órgãos democraticamente eleitos estão devidamente constituídos e estão a funcionar. Isso é um fruto. Houve também esta ideia de submeter à Assembleia da República um projeto para acomodar as reivindicações, os interesses da Renamo, etc., que podia ser regiões autónomas, que podem ser províncias autónomas, mas pode ser outra solução. Não podemos ficar amarrados, porque se havia governo de gestão, essa ideia esteve no ar durante muito tempo, desapareceu essa ideia, apareceu a ideia de regiões autónomas, essa ideia também foi-se pelo ar, e apareceu a ideia de províncias autónomas. A mim não me surpreenderia que no debate próprio na Assembleia da República surgisse uma outra contraproposta que fosse mais adequada, que estivesse, portanto, de acordo com os ditames constitucionais. Isso é sede de política. Não estamos aqui a misturar com outros aspectos. É sede de política. E política é para acomodar interesses. É para acomodar interesses de grupos com vontade de participar no exercício do poder. Agora, se é pela via das regiões autónomas, via das províncias autónomas, ou por qualquer outra via, a Assembleia da República é soberana o suficiente para encontrar qual é o caminho para acomodar esses interesses políticos. Vamos deixar que a Assembleia discuta e chegue à conclusão. Este é o que deveria ser correto, que o anteprojeto fosse ao Parlamento e fosse debatido. Conforme a Renamo, conforme o líder da Renamo, diz que o anteprojeto vai ao Parlamento apenas para ser oficializado. De alguma forma estará aqui a intimidar os deputados a não fazerem aquilo que é o seu trabalho. Doutor Valá. Independentemente do comportamento dos atores políticos, a Assembleia da República não pode demitir-se das suas competências. Isto nós sabemos que a Assembleia da República é um órgão soberano. Então, tem que manter-se fielidade a este comando, a estes ditames constitucionais. Agora, tal como dizemos no início desta nossa reflexão, agora, as estratégias dos políticos são usadas a cada espaço, a cada momento, mas a Assembleia da República não pode demitir-se das suas competências, e quero acreditar que é este comando que vai nortear a apreciação deste documento. Este documento Pronto, é outro aspecto também que é importante perceber. A Renamo, como um partido político representado na Assembleia da República, tem legitimidade de apresentar as propostas que tem. Agora, essas propostas têm que seguir, são os caminhos constitucionais. E é aí onde quero acreditar, pela complexidade do documento, vamos ver, a Assembleia da República vai levar isto ao plenário, e também espero, e eu volto aqui à minha tese, insisto, que este é um documento que não é meramente jurídico, é sociológico, é antropológico, é econômico também este documento. Que a Assembleia da República tem um papel muito importante, que os deputados têm um papel muito importante na aprovação deste projeto, já está claro, mas a minha questão era, estes deputados não vão se sentir de alguma forma intimidados pelo discurso de Afonso Dhlakama?
Eu penso que não. Eu penso que não, porque há responsabilidades que o próprio deputado tem como representante. Aqui vem a questão de por que são deputados. É a questão da representatividade. Sim. Nós, os cidadãos, aquele exercício que os deputados vão fazer durante a precisão está incluso a representatividade e a participação dos cidadãos. Não, ele está a fazer não como um indivíduo que tem vontade, mas há aspectos de representatividade que norteiam o papel e a função do deputado. Doutor Eduardo, qual é o papel neste momento que a sociedade civil tem, a própria bancada minoritária do MDM, para que este projeto traga soluções e não agrave os problemas da tensão política no país? Bom, a responsabilidade é enorme. A responsabilidade é de toda a sociedade moçambicana. E essa responsabilidade passa também por aquilo que foi o compromisso assumido pelo chefe do Estado com a sociedade moçambicana. O compromisso dele é o compromisso de paz. O compromisso de paz exige sacrifícios, exige também um pensamento inovador. Não pode ser um pensamento arcaico, um pensamento fossilizado, um pensamento que não consegue se renovar. Tem que ser um pensamento criativo, um pensamento inovador. Portanto, se nós queremos a paz, nós temos que procurar soluções criativas. Não podemos pensar que é possível ser paz, ter essa paz almejada, sem soluções inovadoras, sem soluções criativas. E, portanto, a responsabilidade de toda a sociedade é na busca de soluções. Se não são regiões autónomas, se não são províncias autónomas, então o que é que deve assegurar que todos os atores políticos se sintam à vontade com as instituições políticas que existem no país, com a regra de jogo que existe no país? Esse é que é o ponto principal. As pessoas têm que concordar sobre a regra de jogo. E para isso, pode ser regiões autónomas, pode ser províncias autónomas, ou podem ser outras soluções. É aqui na busca de soluções criativas onde a sociedade é chamada a intervir. Onde os políticos já na Assembleia da República estão fora dela. São chamados a intervir porque têm que procurar a paz. Por que a paz está em perigo? A paz está em perigo porque há segmentos importantes da sociedade moçambicana que não estão à vontade com a situação política do país, não estão à vontade com as instituições políticas, não estão à vontade com a regra de jogo, porque acham que essa regra de jogo favorece alguns grupos em detrimento de outros, que favorece alguns segmentos da população em detrimento de outros. E as pessoas não querem essas regras de jogo, não querem essas instituições, não se identificam com essas instituições. Então é isso que precisa de soluções criativas, soluções inovadoras. Não vale a pena bater com o pé no chão, dizer que não queremos, não queremos, não queremos, porque assim não se vai a lado nenhum. Porque se extremamos as posições e cada um bate com o pé no chão, ninguém vai chegar a lado nenhum. É preciso dizer que não queremos, mas mostrar... É preciso encontrar soluções. As soluções têm que ser criativas, têm que ser inovadoras. Não pode ser ideias arcaicas, ideias fossilizadas. Não vão resolver o problema da paz deste país. Doutor Valá, qual é a sua percepção? Concorda com este posicionamento do doutor Eduardo? Sim, apesar dos posicionamentos antagônicos, tem que haver uma plataforma de entendimento. A política não pode ser para dividir-nos, não pode ser para criar conflitos, não pode ser para... Tem que ser no ponto de vista construtivo. Eu quero acreditar que a elite política, como disse bem o professor, a elite política, estamos a falar do partido no poder e oposição, de forma sábia, alguma plataforma vai se encontrar e o país tem que viver a harmonia. Moçambique precisa de paz, uma paz social, uma paz civil. Isso é fundamental para o país e até podemos dizer para a região e para o mundo. Sim. Então, eu penso que pronto, o debate o próprio debate que este documento vai trazer também será uma chama para a nossa própria democracia. Precisa também às vezes destes debates, mas o fundamental, a reflexão final neste debate é que haja um consenso e que o país consiga ter estabilidade e harmonia. E aqueles nossos compatriotas que, quando têm feito os banhos de multidão durante os périodos da RENAMO, o consenso tenha alcançado, também lhes deixe satisfeito e traga essa estabilidade. Isto aqui é fundamental. O que tem que se procurar é estabilidade, paz social, paz civil para Moçambique. Okay. Tivemos também recentemente um posicionamento da Igreja Católica em que denunciava uma série ameaça à unidade nacional por conta precisamente da ação dos partidos políticos. Então, estamos a dizer que o papel da sociedade é exatamente este, é trazer soluções. A resposta é mesmo também para aquilo que a Igreja referiu. Sim, se nós formos a ver qual é
a própria missão da igreja já é de pregar a fé, o amor ao próximo, o equilíbrio na sociedade, a valorização do ser humano. Então, eu penso que a igreja, se formos a ver também, a igreja desempenhou um papel fundamental, e mesmo a paz que hoje o país tem, a igreja desempenhou um papel fundamental em todo esse processo de reconciliação. E, mais uma vez, a voz da igreja é fundamental, e a reconciliação sem a igreja, eu não acredito. Eu quero acreditar que a igreja sempre vai continuar, e todas as confissões religiosas, com todo respeito, vão continuar a desempenhar um papel preponderante na paz, na pacificação e reconciliação do país. Dr. Eduardo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, veio ao público por 2 vezes, semana finda, preocupado com esta questão da paz e estabilidade nacional. Como é que olha para a situação neste momento? Também para aquilo que foi o discurso do próprio Filipe Nyusi, do sentimento que ele demonstrou em público? Bom, eu penso que o discurso do presidente, até esta parte, está a ser correspondido pelos atos que ele está a levar a cabo. Ele não só se encontrou com o líder da Renamo, encontrou-se com outros líderes dos partidos políticos, encontrou-se com organizações da sociedade civil. Recordo-me que se encontrou com o Observatório Eleitoral, com os membros da Geração 8 de Março e com outras agremiações da sociedade. E em todos esses encontros, o Presidente da República sempre reafirmou o seu compromisso pela paz. E, sobretudo, chamou a esses segmentos para darem contribuições com soluções para os problemas que o país tem, nomeadamente a questão da paz. Portanto, está a ser consequente com o seu próprio discurso. E penso que é da responsabilidade de todos nós, políticos, não políticos, contribuirmos com ideias para se encontrar caminhos certos. O que nós estamos a fazer aqui é fazer um apelo para que as pessoas procurem sempre encontrar ideias inovadoras, ideias criativas para a paz. Eduardo, em que momento é que o país terá descarrilado, depois de muito tempo em que era considerado um exemplo de paz, estabilidade e desenvolvimento? Não, eu penso que se nós recuarmos para Roma e depois vermos o que aconteceu no país depois de Roma, nós podemos perceber rapidamente que a paz nunca foi um dado adquirido em Moçambique. Nós tivemos as eleições de 94, que foram pacíficas, mas as primeiras eleições autárquicas de 98 foram eleições muito contestadas, onde a Renamo e mais um grupo de partidos da oposição recusaram participar daquelas eleições autárquicas. E as eleições aconteceram e houve uma abstenção de cerca de 85% dos eleitores inscritos naquelas eleições. Portanto, as primeiras eleições autárquicas em 98 já davam uma indicação muito clara de que a situação de paz em Moçambique não era efetiva. E tivemos as segundas eleições gerais em 99, e nós vimos o que aconteceu depois das segundas eleições gerais. Então, tivemos o ano de 2000, que com as mesmas situações que estamos a viver hoje. É claro que tivemos as eleições autárquicas de 2003, que foram diferentes, e tivemos a Renamo com 4 municípios, etc. E a situação política aparentemente estava a mudar, mas depois de 2005 nós vimos o que aconteceu. Afonso da Gama saiu da cidade de Maputo, foi viver em Nampula, etc, etc. Portanto, nós nunca tivemos um processo de paz realmente consolidado no país desde o Acordo Geral de Paz. E, aliás, devo recordar que no próprio Acordo Geral de Paz, no próprio... o que é que nós assistimos naquele acordo? Nós assistimos a uma situação em que se chega ao Acordo Geral de Paz quando grande parte daquilo que eram as reivindicações da Renamo já tinham sido transformadas, portanto, em lei do país. A Renamo tinha como seu discurso lutar contra o regime comunista, etc., que não queria democracia, etc., mas em Moçambique, em 87, entrou, portanto, o Programa de Reabilitação Econômica, que significou o fim da economia centralmente planificada. Em 1990 tivemos o pluralismo político, etc. Portanto, chega-se a Roma quando uma boa parte do discurso da Renamo já estava completamente esvaziada. E a Renamo, do ponto de vista da articulação do discurso político, o que é que podia fazer? O que podia fazer era
exigir uma forma de partilha do poder, participar no poder com a Frelimo, porque do ponto de vista das posições político-ideológicas havia uma grande proximidade daquilo que era o discurso da Renamo e daquilo que era a oferta. Mas a Renamo nunca participou efetivamente. Nunca participou efetivamente e sempre ficou aquela questão de que, ok, aquilo por que lutamos, conseguimos, mas nós não estamos a participar efetivamente no poder. Houveram várias instâncias de chamar a Renamo, de trazer a Renamo para os assuntos do poder, mas todas essas instâncias foram sempre circunstanciais e contingenciais. Nunca houve uma solução estrutural para resolver o problema da participação efetiva da Renamo no poder político. E este facto, o fato de nunca ter havido uma solução estrutural para este problema, faz com que existam esses segmentos da população que se sentem à margem do processo político, que se sentem fora do processo político, marginalizados. E, portanto, esses segmentos todos estão frustrados, esses segmentos todos não estão à vontade com as instituições políticas existentes. Isso é um foco de descontentamento. E é preciso resolver este foco de descontentamento para nós termos uma solução duradoura, uma solução perene. Doutor Valá, concorda que a paz nunca foi um dado adquirido em Moçambique? Sim, é importante nós percebermos, tal como dizia o professor, quando foi para Roma, nós já tínhamos uma Constituição de 90 que preconizava o multipartidarismo. E várias forças políticas podiam exercer a política. E este era um dos elementos centrais da reivindicação da Renamo. Depois, fomos para uma situação em que houve o processo de reintegração das partes, do contingente militar das partes, houve também houve a definição, também de acordo com os protocolos do Acordo Geral de Paz, em que algumas áreas das Forças de Defesa e Segurança tinham que ser, o adjunto tinha que ser da Renamo, ficou. Então, é que nós percebemos que todo este processo é dinâmico. E os seres humanos têm aquele ciclo, né? À medida que entram a reforma, enfim, então. O que a minha modesta opinião, eu penso que a Renamo foi interpretado todos esses processos dinâmicos que foram acontecendo durante o processo político, a integração depois do Acordo Geral de Paz, como se fosse uma exclusão. Porque se formos a ver hoje o diálogo que estamos a ter entre o governo e a Renamo, um dos pontos da agenda, a Renamo traz, apesar de não ter estado no início, a questão de reintegrar os homens que foram desmobilizados depois do Acordo Geral de Paz, que estavam lá na Renamo. Então, eu penso que são esses processos dinâmicos que se viram na origem posso até dizer, de desinteligências, porque se formos a ver, depois do Acordo Geral de Paz estava tudo a caminhar, não obstante alguns pontos. Então, este foi o ponto. A questão central também é o aspecto da própria dinâmica econômica que o país foi testemunhando. A Renamo começou a trazer novos aspectos de reivindicar as causas. Por exemplo, estava excluído, por exemplo, da questões econômicas. Se formos a ver, um dos pontos até hoje também que está em debate no diálogo é a questão da distribuição equitativa econômica também pela Renamo. Então, eu penso que são esses aspectos dinâmicos inerentes à política econômica que foram tornando-se a cada ano motivo de causa da Renamo. Minha modesta opinião, eu não acredito que o que a Renamo reivindicou, que até agora que já estamos quase 100 rondas de negociação, não é o mesmo com que levou a Renamo a ir a Roma assinar o Acordo Geral de Paz. Penso que é esta a dinâmica dos acontecimentos. Doutor Eduardo, olhando para aquilo que estivemos aqui a comentar, falou de soluções criativas, inovadoras, de modo a que estes problemas, essas ameaças terminem de forma efetiva. Poderá avançar alguma solução efetiva, alguma coisa prática? Bom, nós vimos em 2000 o que aconteceu. Em 2000, o então presidente, Joaquim Chissano, criou uma comissão, acho que integrava quadros da Renamo e quadros do governo. E penso que do lado da Renamo, o então número 2, o Raul Domingos, é que liderava isso. E nessa comissão foram discutidos vários aspectos e de várias dimensões, incluindo a dimensão econômica que o meu colega aqui estava a se referir. Portanto, a tentativa de encontrar uma resposta criativa já vem desde essa altura, até 15 anos em cima da mesa.
É preciso voltar para essa busca de soluções. Mas a busca de solução tem que ter como pressuposto que não está a resolver o problema só da Renamo ou o problema da Afonso Dhlakama. Sim. É que está a resolver o problema de segmentos importantes da sociedade moçambicana que não estão à vontade com o funcionamento das instituições políticas, não estão à vontade com a maneira como as regras estão a ser usadas, as regras políticas. Este é que é o ponto. Porque a Renamo e a Afonso Dhlakama são um dado desta equação, mas não são toda a equação. Portanto, a equação é como é que a sociedade moçambicana encara as instituições políticas. As instituições políticas são vistas como instituições que estão partidarizadas, são instituições que servem determinados interesses, que não servem o interesse geral, que servem, portanto, e que essas instituições devem ser desmanteladas, devem ser trocadas, devem ser modificadas. Portanto, é nesse sentido que se deve procurar a solução. Como é possível nós termos consenso sobre as instituições políticas que nós temos, sobre a regra do jogo democrático? Isso aqui deve ser a solução. Depois vamos encontrar os aspectos econômicos, etc., etc., a integração, a divisão dos dividendos da paz, etc. Mas temos que resolver o consenso sobre a regra do jogo democrático, o consenso em relação às instituições políticas, como é que elas devem ser constituídas e como devem funcionar. Para mim, esse é o essencial. Algumas vozes dizem que este anteprojeto é uma ameaça ao Partido Frelimo, exatamente por estar a governar desde 75. Qual é a sua versão, Dr. Eduardo? Não, este projeto das autarquias provinciais, que é esta nova designação? Não, eu não penso que um projeto, seja qual for o projeto, uma proposta de diálogo, seja qual for a proposta de diálogo, possa em si constituir uma ameaça. Eu acho isso é um pensamento muito limitado. Um projeto é para ser discutido, uma proposta é para ser discutida. E, eventualmente, no processo da discussão, o projeto pode ser alterado, a proposta pode ser modificada e pode ser adequada às circunstâncias do diálogo. Mas assumindo que o projeto seja aprovado, a Renamo vai governar nos maiores círculos eleitorais? Não, mesmo que no caso de um projeto de províncias, autarquias que ocupam o espaço provincial, mesmo que isso fosse aprovado, isso não quer dizer que se pode traduzir os resultados de uma eleição geral, ou partir dos resultados de uma eleição geral para constituir o poder autárquico. Não. Uma coisa são os órgãos locais do poder do Estado, que são províncias, distritos, etc., etc. Outra coisa é o poder local, que são as autarquias, que existem cidades e vilas. Nós podemos dizer, ok, vamos criar um nível de autarquia superior à cidade e vila, mas não quer dizer que vamos levar os resultados de um outro tipo de eleições para poder constituir e assegurar o funcionamento, porque o cidadão eleitor, quando vai votar, o cidadão eleitor, quando vota para um processo autárquico, utiliza um certo tipo de raciocínio, utiliza uma certa lógica para votar pela sua autarquia, porque é para resolver problemas locais, é para resolver assuntos dali, do sítio onde está, assuntos próximos. Mas quando é uma eleição geral, a pessoa está a pensar no posicionamento do país, na região e no mundo. Então é um problema nacional. Quando vai ser uma eleição geral, não sei se eleger quem é que vai governar aqui perto, no meu distrito ou aqui na minha província. Não. Se eleger qual vai ser o governo do país. Portanto, nós não vamos pegar o resultado de uma eleição geral para nomear autarcas. Não. Mesmo que se aprove isso, terá que se realizar eleições para encontrar quem é que vai ser o autarca dessa província. Não vamos partir de uma eleição geral para depois vamos preencher as autarquias provinciais. Não faz sentido. Doutor Valá, este anteprojeto é ou não uma ameaça para Frelimo, tendo em conta que está governado desde 75? Do meu ponto de vista, eu penso que não é. O que nós temos que observar neste anteprojeto é o que este anteprojeto traz de nova organização político-administrativa, o que já temos constitucionalmente. É importante perceber que esse documento ainda é um anteprojeto. Sim. Em termos constitucionais, ainda não tem validade. Então, é um instrumento de diálogo,
de debate, Mas de reflexão. é um anteprojeto do qual alguns membros da Frelimo já dizem não ao projeto, mesmo antes de conhecer o seu conteúdo. Bem, então, mostra aqui algum medo da própria Frelimo? Bem, é importante nós percebermos que a política é feita, fundada numa base social de apoio. E a base social de apoio tem que receber inputs para se alimentar e estar fiéis. E o que nós temos assistido pelos todos os partidos políticos é esta ligação, esse umbigo tem que ser mantido. Então, nós não podemos, na base desta situação, estar a definir tudo. Então, tem que haver, o que nós vamos fazer, agora é observar o que é que traz de novo este projeto. E vai ser discutido, como dissemos no início desta conversa, de acordo com os comandos. Agora, a questão dos partidos políticos, os partidos políticos têm as suas bases sociais de apoio. E esses bases sociais, partidos políticos, nenhum partido deve largar essa base, largar e ficar assim intacta. Não. E tem que manter a ligação com as suas bases sociais de apoio, sim, que é traduzida de várias formas. E isto é normal numa democracia e multipartidarismo. O perigo é não estarmos a espantar-se. Estamos a estranhar pelos partidos estarem em contato com a sua base social de apoio. Mas não, aquilo é normal, é aquilo que sustenta o próprio partido, em termos de apoio, militância, tudo. Então, eu penso, agora, o projeto da autarquia é importante perceber o que é que ele traz de novo, nova política, divisão política administrativa do país e o que existe constitucionalmente no país. Sim, eu penso que a Assembleia da República... Vou colocar a mesma questão. Ainda que seja uma atividade normal, uma atividade política normal do partido, tendo alguns membros da Frelimo disseram, nós acompanhamos, que não vão aprovar o anteprojeto sem antes conhecer o seu conteúdo, é não um sinal de medo da própria Frelimo? Não, eu penso que os deputados da Frelimo e os militantes da Frelimo que interagem com as populações e afirmam e fazem trabalho político, só fazer trabalho político. Eu penso que, da mesma maneira que o líder da Renamo, Afonso Jacaba, faz os comícios e diz que o projeto deve ser aprovado, se não for aprovado ele vai governar, os outros militantes da Frelimo também vão para as províncias, dizem que, olha, nós não vamos aprovar esse projeto, etc, etc, esse projeto não deve ser aprovado, etc. Eu penso que estão a fazer política. Estão a fazer política partidária. Mas nós, na Assembleia da República, temos que ir um pouco para além da política partidária, porque as pessoas que estão na Assembleia da República estão a representar os seus partidos e estão a representar o eleitorado também. O eleitorado vai mais além do que os militantes, os simpatizantes do e do outro partido. É toda a sociedade. Portanto, a Assembleia da República deve saber trazer aquilo que são as preocupações dos portanto, partidos, dos respectivos partidos, mas também as preocupações de toda a sociedade moçambicana. Aquilo que é o desejo da sociedade moçambicana. E se o desejo da sociedade moçambicana passar por ajustes e acomodação, isso é política. Ajustes e acomodação de interesse, é esse o trabalho da política. Então a Assembleia da República saberá fazer isso. Mas enquanto a Assembleia da República não fazer isso, os partidos políticos, os militantes podem continuar a fazer o trabalho que estão a fazer, podem dizer que não vamos aprovar, não estamos de acordo, nós não queremos isso, etc, etc. Esse é o trabalho. Se nós estivéssemos a fazer aquilo, já devem fazer o quê? Esse é o trabalho que devem fazer. É o trabalho, mas é a vontade, depois passam também para a Assembleia da República. Muito obrigada. E vamos seguir para o nosso próximo tema de análise. 4 países abandonaram a equipa militar de observação da cessação de hostilidades. O abandono foi confirmado no dia em que o governo e a Renamo acordaram fixar em 60 dias o período de duração da segunda fase do grupo. Depois de 135 dias de pouco trabalho, 4 países que faziam parte da observação de cessação das hostilidades militares decidiram abandonar a missão. Trata-se de um sinal de impaciência face à aparente falta de interesse do governo e da Renamo em assumir os compromissos estabelecidos no acordo de setembro de 2014. Os países que saem da missão incluem o Botsuana, que comandava a equipe, e Portugal, cujo representante pediu esta segunda-feira a sua passagem de regresso a Lisboa. Até aqui não sabemos. A Grã-Bretanha, o oficial britânico, não obstante ter chegado tarde, ainda participou na atividade, mas, terminados 135 dias, partiu ao seu país de origem. Situação similar registra-se em relação aos oficiais do Botsuana e da Itália, que também partiram.
acabamos de ter informação de que o adido militar de Portugal se dirigiu à sede da EMOSM para pedir bilhetes de passagem para o regresso de dois oficiais portugueses que integram a EMOSM. As razões do abandono das 4 missões não são oficialmente conhecidas e o governo diz ter tomado conhecimento das decisões com alguma surpresa. O que nos têm dito é de que receberam ordem das suas respectivas sedes para regressarem sem avançar qualquer informação adicional. O abandono dos 4 países foi anunciado precisamente no dia em que o governo e a Renamo chegaram a um acordo sobre o período da prorrogação do mandato da EMOSM por mais 60 dias, a contar a partir desta segunda-feira. Neste momento, apenas o Zimbábue, África do Sul, Cabo Verde e Quênia são os países que ainda mantêm seus representantes na missão. O governo acusou hoje a Renamo de mais uma violação do acordo de cessação de hostilidades militares. Em causa estão alegadas movimentações das forças residuais do partido de Afonso Dhlakama, que criaram novas bases em Gaza e Inhambane. Foi em mais uma ronda de diálogo que o governo lançou a denúncia. Segundo José Pacheco, chefe da delegação governamental, a Renamo movimentou os seus homens para 3 novas posições do sul do país, violando assim o acordo de cessação das hostilidades. A partir do dia 7 de fevereiro do corrente ano de 2015, uma parte deste grupo de homens armados movimentou-se e fixou base em Chissanhane, localidade de Tsemane, no distrito de Finhaloro, província de Inhambane, onde permanecem até este momento. Ainda no dia 26 de fevereiro do corrente ano de 2015, uma parte desse grupo movimentou-se de Chissanhane e fixou a base em Komane, no distrito de Chigubo, na província de Gaza, onde permanecem até este momento. A Renamo não quis comentar a acusação, alegando que não foi matéria da sessão do diálogo. Esta informação foi à última hora trazida pelo governo e não foi debatida. E esperamos que o governo, como disse, traria um documento e veremos quando o documento estiver ao nosso lado, ou tivermos um documento para poder o apreciar e ver o que é necessário fazer. Noite informativa sai para um breve intervalo. Voltamos a seguir ainda com as análises. Até já.